Como se diz prazo em inglês e como podemos utilizar essa palavra em uma sentença? Hello, my friend. Seja muito bem-vindo ao nosso canal de Inglês para Negócios. Eu sou o Teacher Eduardo e vou te ajudar para que você possa se comunicar em inglês com eficiência em ambientes de negócios. E como se diz prazo em inglês? Então, para passar essa dica e algumas combinações de sentenças, a gente vai utilizar aí o nosso computador para passar bem certinho para você. Então, vamos para a nossa tela. Estamos aqui com a nossa tela. E a dica de hoje, então, é a dica de vocabulário. Então, vamos lá, vocabulary. E a pergunta é, como se diz prazo em inglês? Então, antes de a gente verificar a escrita, vamos treinar um pouquinho o som. Então, vou pedir para você repetir comigo. Então, a gente diz assim, deadline. Mais uma vez, deadline. Veja que o som é bem rápido, né? Bem fraquinho ali no final. Vamos dar uma olhadinha, então, como é que a gente escreve essa palavra? Então, olha lá, deadline. Né? Se você já ouviu alguém pronunciando com essa parte aqui mais forte, então na verdade não está muito correto não, porque na verdade aqui que a gente tem então a força, né? Então deadline, né? Então fica bem fraquinho então no finzinho ali, então essa é a pronúncia correta. E como a gente sempre gosta de fazer, então a gente passa a palavra para você ter então conhecimento, então como se diz prazo em inglês, né? Então deadline, e agora também a gente quer passar então uma combinação para você poder utilizar aí no seu dia a dia, juntamente com uma sentença inteira, para você poder verificar, estudar e de repente até reproduzir no seu dia a dia. E a primeira combinação que a gente trouxe, então, olha lá. To set a deadline. Mais uma vez em inglês. To set a deadline. O que seria essa combinação? Então, to set aqui seria então definir. Então, definir um prazo. Então, de repente, se você precisa indicar que você precisa definir um prazo, vamos lá, to set a deadline. Né? E vamos verificar então essa combinação numa sentença para ficar melhor aí para a gente poder estudar. Então, veja lá. I think we need to set a deadline. Mais uma vez em inglês. I think we need to set a deadline. Então, veja que aqui a gente tem, então, eu penso. Às vezes, dependendo da situação, até vira um eu acho, né? Com essa ideia, então, eu penso, eu acho. We need, então, aqui a gente vai fazer uma combinaçãozinha na hora da tradução, a gente vai trazer a palavrinha que, né? Então, eu penso que nós precisamos, we need, então nós precisamos, to set a deadline, ou seja, definir um prazo. Né? Então, veja que daí juntos, né? Então, aqui todos os elementos, eu penso, eu acho que nós precisamos definir um prazo. Então, veja agora você tem a sentença prontinha, I think we need to set a deadline. Veja que então, você pegando essa sentença, você já consegue verificar a combinação, a palavrinha então principal, que é deadline. Né? Então, se você precisar pegar essa sentença, de repente, trocar aqui o sujeito, adaptar aqui o verbo a esse sujeito, então fica super simples, só pegar lá, reproduzir aí no seu dia a dia, e aí você vai treinando e acostumando então com essa combinação, to set a deadline. A gente trouxe também mais uma combinação. Vamos lá? To miss the deadline. Mais uma vez em inglês, to miss the deadline. Então, aqui a gente já tem, então, deadline, que é, então, o prazo, né? O que seria, então, to miss the deadline? Então, seria perder o prazo. Né? Então, veja aqui, você tem, então, aqui miss, com essa ideia de perder, né? Não, então, aqui, perder o prazo, então, to miss the deadline. Né? Então, algo que não é muito bacana, né? Então, mas aí a gente precisa também aprender, né? Porque, de repente, se acontecer, você já sabe ali como expressar essa informação. Então, vamos verificar também aplicada aí numa sentença, para ficar mais bacana ainda, para você poder estudar. Então, veja que a gente fez aqui uma sentença bem simples. He missed the deadline. Mais uma vez em inglês, he missed the deadline. Ou seja, indicando então que ele, aqui é um verbo miss no passado, né? Então, he missed, ou seja, ele perdeu o prazo. Né? Então, aqui a gente tem então já a palavrinha principal, a combinação aí já aplicada numa sentença, aqui até num tempo verbal, então no passado aqui já para poder praticar. Tá? Então, a gente verificou então to set a deadline, então definir um prazo, miss the deadline, então perder o prazo, e aí a gente tem então mais uma combinação, que é to meet the deadline. Mais uma vez em inglês, to meet the deadline, que seria então cumprir o prazo. Né? Então ali, enquanto miss era perder, aqui então to meet the deadline, então cumprir o prazo. Né? Algo que é muito bacana, ou seja, essa é a ideia exatamente aí, né? Então cumprir aí o prazo, né? Então a gente corre aí com tudo para acontecer isso. Né? Então, para também a gente poder treinar, então a gente tinha a palavra, a combinação, agora então a sentença aplicada então para você poder estudar bem certinho. Então veja lá, we had to hurry to meet the deadline. Mais uma vez em inglês, we had to hurry to meet the deadline.
Então veja que aí to meet the deadline você já sabe que é cumprir o prazo, então we had to hurry, ou seja, nós, aqui é o verbo have no passado, então we had, então nós tivemos. E aqui quando você tem então had to, você tem então a ideia do have to, que é uma obrigação, ou seja, ter de, ter que, né? Então aqui no passado, então nós tivemos que, nós tivemos de, e aí a gente tem então aqui um verbo na sequência que é hurry, que é no sentido de se apressar, né? Então nós tivemos to hurry, ou seja, que nos apressar, to meet the deadline, ou seja, para cumprir o prazo, né? Então nós tivemos que nos apressar, to meet the deadline, ou seja, para cumprir o prazo aqui, então lá, to meet the deadline, então mais combinaçãozinha prontinha para você utilizar no seu dia a dia, e aí juntamente com a sentença, né? Então mais uma vez, we had to hurry to meet the deadline. Tá? Então essas foram as combinações aí que a gente trouxe juntamente com a palavra deadline. Então espero que você tenha gostado aí da dica da palavra, da dica das dicas das combinações, né? Então também da sentença para você poder utilizar aí no seu dia a dia. E se você gostou então dessas dicas, então já deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para continuar recebendo os nossos vídeos.